O erro no drywall não está na instalação, está no entendimento do sistema. A maioria das pessoas entra no SketchUp pensando em desenho, mas drywall não é desenho. Drywall é método. E é exatamente aí que começam os problemas. Perfil errado, modulação improvisada, passagem elétrica sem lógica, recorte sem planejamento, perda de chapa, sanca desalinhada, divisória sem leitura estrutural. Tudo isso aparece antes mesmo da obra começar. Depois de décadas analisando construção seca, um padrão sempre se repete. Quem não entende o sistema tenta resolver erro de planejamento na execução. E obra não perdoa improviso. O profissional desenha uma parede no SketchUp. O técnico experiente enxerga paginação, estrutura, reforço, elétrica, fixação e acabamento. Existe uma diferença enorme entre modelar drywall e compreender drywall. E o problema mais crítico não é esse. O pior é quando o erro digital vira desperdício físico na obra. Porque aí o prejuízo deixa de ser visual. Vira material perdido, tempo perdido, acabamento comprometido. Observe o padrão. Em muitos projetos brasileiros, o drywall ainda é tratado como adaptação, enquanto sistemas mais organizados trabalham com lógica industrial. Essa diferença muda tudo. O SketchUp virou ferramenta comum na construção seca. E isso é positivo. Mas existe um detalhe que quase ninguém observa. A facilidade do software criou uma falsa sensação de domínio técnico. Hoje, muita gente consegue desenhar rapidamente. Poucos conseguem pensar o sistema. Drywall exige lógica modular. A chapa tem medida. O perfil tem leitura estrutural. A paginação interfere no desperdício. A elétrica interfere no fechamento. A sanca interfere na iluminação e manutenção. Nada funciona isolado. Quando o profissional modela sem considerar execução real, o projeto fica bonito na tela e problemático na obra. Isso compromete o acabamento. Um dos erros mais comuns é ignorar modulação de chapa na modelagem. A parede fecha visualmente no SketchUp, mas na execução surgem recortes desnecessários. E recorte excessivo significa mais junta, mais tratamento, mais possibilidade de fissura, mais tempo, mais custo. Execução profissional pensa diferente. Primeiro vem o sistema, depois vem o desenho. Essa lógica muda completamente o resultado final. Nos padrões mais organizados de construção seca, o projeto já nasce pensando em montagem rápida, manutenção e redução de perdas. No Brasil ainda existe muito desenho decorativo, pouca leitura de execução, e drywall não aceita improviso estrutural. O acabamento denuncia tudo, mas o problema normalmente começa onde ninguém vê. Estrutura. Esse é o ponto crítico. Muitos projetos no SketchUp ignoram reforços, ignoram peso, ignoram manutenção futura. A parede parece perfeita visualmente, mas não conversa com a realidade da obra. Depois aparecem os problemas clássicos: porta vibrando, divisória flexionando, sanca trincando, fixação soltando. Isso não é azar, é erro de sistema. Execução profissional trabalha antecipando carga e comportamento estrutural. O drywall precisa ser pensado como conjunto técnico, não como revestimento decorativo. Existe outro detalhe importante: a elétrica. Pouca gente modela a elétrica de forma inteligente no drywall, e isso gera interferência direta na montagem. O profissional experiente sabe que conduíte mal posicionado pode comprometer isolamento acústico, aumentar recorte, criar conflito estrutural, gerar manutenção difícil. E isso muda completamente o padrão da obra. Observe obras realmente organizadas. Existe sequência lógica, estrutura, passagem técnica, fechamento, tratamento, acabamento, sem atropelo, sem adaptação improvisada. Aqui está a mudança que separa a execução comum de padrão profissional. Drywall não depende apenas de habilidade manual. Depende de compreensão do sistema. Quem executa sem entender o sistema, inevitavelmente repete erros, mesmo trabalhando há anos, porque experiência sem leitura técnica vira repetição.
E isso aparece claramente no SketchUp. O software apenas revela o nível de organização do profissional. Um projeto bem modelado mostra padronização, compatibilização, sequência construtiva, economia de material, facilidade de manutenção. Tudo isso antes da obra começar. É por isso que sistemas mais profissionais conseguem produzir com velocidade e qualidade ao mesmo tempo. Não existe milagre. Existe método. Existe lógica de montagem. Existe previsibilidade. No improviso, cada etapa cria um novo problema. No sistema organizado, cada etapa facilita a próxima. Essa diferença parece pequena, mas muda totalmente o resultado final. O profissional que entende drywall começa a enxergar além da chapa. Ele observa dilatação, peso, acústica, iluminação, manutenção, sequência de fechamento. Esse olhar técnico reduz erro antes mesmo da execução existir. E o SketchUp, quando usado corretamente, vira ferramenta estratégica, não apenas visual. O SketchUp pode acelerar o trabalho, mas também pode acelerar erros. Tudo depende da mentalidade técnica aplicada no sistema. O drywall profissional não nasce no acabamento. Nasce na leitura correta da estrutura, na compatibilização, na modulação, na organização da execução. Esse é o ponto que muitos ignoram. Ferramenta não substitui entendimento, e obra revela isso rapidamente. Depois de muitos anos observando construção seca, uma conclusão fica clara. Os melhores resultados quase nunca vêm da pressa. Vêm do padrão, do método, da previsibilidade. O profissional que evolui na construção seca aprende a pensar antes de fechar a primeira chapa. Porque depois que o sistema começa errado, o acabamento apenas esconde o problema temporariamente. E drywall, mal planejado, sempre cobra a conta. Mais manutenção, mais retrabalho, mais fissura, mais desperdício. Por outro lado, quando existe leitura técnica real, o sistema trabalha a favor da execução. A obra flui. O acabamento melhora. O desperdício cai. A produtividade aumenta. E isso não depende de mágica, depende de entendimento. Observe o padrão. Quem trata drywall apenas como fechamento visual continua preso na execução comum. Quem entende o sistema começa a trabalhar em outro nível técnico. E essa diferença aparece em tudo: na divisória, na sanca, na elétrica, no acabamento, na durabilidade. Porque construção seca profissional não é improviso moderno. É engenharia de execução. Se você quiser aprofundar esse nível de organização profissional, eu deixei aqui embaixo os livros, ferramentas e recursos que ajudam no dia a dia de quem trabalha com drywall e construção a seco. São materiais que ajudam a reduzir erros, ganhar velocidade e trabalhar com muito mais previsibilidade na obra. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita também para se inscrever no canal. Aqui a ideia não é mostrar só a execução, mas desenvolver uma forma mais profissional de pensar obra, projeto e drywall.